coragem, ousadia e ouviu escrever esse texto, as pessoas começaram a meditar sobre aquilo que ele estava falando, o Espírito Santo começou a tocar no coração, e aí ele vai criar uma junta de missões, que é a Sociedade Batista Missionária. Deus queria revolucionar. Às vezes, irmãos, o Senhor tem algo para você ou para mim que vai revolucionar algum departamento da sua igreja, alguma área da sua igreja, alguma coisa no seu bairro. Ah, irmãos, mas nós que temos um chamado de Deus, independente do tamanho desse chamado, muitas das vezes somos desafiados e às vezes criticados e às vezes, quem sabe, zombados. Se prepare talvez para, quem sabe, quando você disser eu quero ser um missionário, eu quero ir fazer missões em Itaguaí, talvez alguém pode rir de você ou de mim. Quando Deus disser assim, olha, estou te dando esse chamado para você ir à África. Não o homem apenas, mas Deus usando o homem para te chamar, para fazer algo. Talvez, muitas das vezes, e quase que normalmente, uma pessoa chamada por Deus, ela enfrenta oposições às vezes, até mesmo dentro dos seus pais, até justo dos seus próprios irmãos. Às vezes não é o mundo não, irmãos, mas dentro da própria igreja. Mas é o chamado de Deus para o nosso coração, para o perdão, para a misericórdia e para ouvirmos o seu chamado. Quando Davi sentiu de Deus que ele deveria enfrentar o gigante, seus irmãos foram os primeiros a dizer: o que você está fazendo aí, seu baixinho, ousado? Talvez esse rapaz, como Davi, teve coragem. Teve que talvez passar por um processo de espera, de construção do texto, do livro. Mas o Espírito Santo de Deus que chama, é Ele que dá graça, é Ele que garante a nossa vitória. Venha comigo para a página 203. O segundo período, o segundo exemplo, que é o Hudson Taylor, ele também é inglês. Ele recebeu muitas críticas negativas quando sugeriu que os povos do interior da China precisariam ser alcançados. Ah, muito interessante esse parágrafo. E mais uma vez, Hudson Taylor, as pessoas vão dizer: tá maluco? Vai lá, os chineses vão lá, vou te virar do avesso, te pendurar na árvore, e você vai, quer fazer um trabalho missionário lá, e as pessoas que vão querer ir com você, você vai ser responsável pela vida daquelas pessoas, e se aquelas pessoas não voltarem, é outra cultura, outra realidade, você está disposto a comer aquilo que aquelas pessoas vão comer? E ele consegue. E ele luta porque ele vence, porque Deus está à frente. Preste atenção. Você já ouviu, eu já ouvi situações de missionários que chegaram no local, que até distante da sua realidade, retrocederam. Às vezes nós retrocedemos não porque Deus quer que retrocedamos, mas porque a gente não busca de Deus o fortalecimento para vencer as dificuldades e ir até onde o Senhor nos manda. Mas às vezes também, irmãos, em alguns casos, algumas pessoas sonham delas, do seu próprio coração, sonhos de irem para lugares longe, distantes, muito fora da sua realidade, apenas do seu próprio coração, sem um chamado de Deus. E eu já vi situações como essa, e a pessoa em pouco tempo voltou. Não quer dizer que Deus não tinha um chamado, mas Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes essas histórias, essas narrativas podem gerar em nós não um chamado de Deus, do mover do Espírito, mas às vezes um emocionalismo. E a obra de Deus é feita assim, com emoção, com choro, com lágrimas, mas também é feita com atitudes e muitas das vezes há um preço a ser pago. E nós precisamos estar sensíveis para ouvir Deus e perceber aquilo que realmente devemos fazer, ou aquilo que outra pessoa precisa fazer. Porque esse rapaz, ele vai para a China, e não somente isso, mas ele vai captar 1000 pessoas no total, que vão estar desenvolvendo um trabalho juntamente com ele, e cada um no seu momento, no seu tempo, há de fazer a vontade do Senhor. Vamos passar agora para o terceiro. O terceiro da nossa narrativa
se chama Cameron Townsend e Donald McGavran. Trabalhadores da Guatemala, Carmen observou que a maioria dos guatemaltecos não falava espanhol e ficou tremendamente desafiado quando o índio daquele país perguntou-lhe se o seu Deus é tão inteligente e capaz, por que não pode falar a nossa língua? Neste terceiro período, Cameron dedicou-se às tribos indígenas.